E fala, torcida São Paulina, começando mais um vídeo aqui no nosso canal. No vídeo de agora trazendo tudo para vocês das últimas notícias do São Paulo, tudo sobre a lesão de Oscar e também sobre a entrada da base no jogo contra o Atlético Mineiro lá em Minas Gerais. Finalmente o Zubeldia vai começar a utilizar a base e eu quero que você comente aí o que você acha da entrada dos meninos da base. Acha que eles devem ter mais oportunidades? Acha que o Zubeldia tá certo em segurar? Deixa aí a sua opinião. Antes de mais nada, já sabe, desce aí embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Estamos quase atingindo 20 mil inscritos, uma marca muito importante aqui pro canal, então se inscreve aí. Vamos assistir o vídeo junto. No final do vídeo eu volto, trago a minha opinião, a minha análise. A gente vai falar muito desse jogo contra o Atlético Mineiro e também da base do São Paulo. Cresce direitos traz, deixa na descrição, sem mais enrolação. Simbora pro vídeo. Boa noite, Má. Um passarinho tricolor me contou que saiu um vídeo de bastidores do São Paulo. Aí eu tô curiosa pra saber o que tem de interessante nesse vídeo. Conta pra gente, Má. Olá, Michele, boa noite pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a gente nessa sexta-feira. Boa noite, Alex Miller, também José Paes, que hoje não tá aqui, né? Não tá aí no estúdio, mas tudo bem, viu, gente? A gente tá uma chuva aqui, tá tudo certo. Tô aqui com o Ricardo Braga, também Melchior, Brito, estão aqui comigo. Pois é, saiu o vídeo de bastidores, a gente sabe que o torcedor gosta bastante, porque ali nos bastidores é que a gente fica sabendo como é que foi uma preleção, como é que foi a reação dos jogadores após a partida. E esse jogo, essa vitória contra o Tajeres ainda está ressoando aqui no CT da Barra Funda, viu, Mi? Porque foi uma vitória muito importante, não só para iniciar muito bem essa fase de grupos da Libertadores, contradizendo não, fazendo diferente do que foi o ano passado, quando o Tricolor estreou contra o Tajeres fora de casa, mas perdeu, como também para dar um respiro aí pro trabalho do Zubeldia, também de repente no Campeonato Brasileiro tomar um ar, um fôlego maior aí, vai ter jogo no final de semana. O Caleri, a gente separou dois trechinhos, colocou aí para vocês, que a gente vai ouvir agora, mas o Caleri, capitão, falou antes da partida, ali antes do aquecimento e depois do triunfo. Olha só que ele fala bastante sobre sonho da Libertadores. Vamos ver. A Libertadores comienza hoy, mas no termina hoy. Entonces, vamos a jugar como se juega a Libertadores, con cabeza, con inteligencia y vamos a dar otro punto para casa que va a ser muy importante. Vamos. Parabéns ao grupo por essa grande vitória. Os jogos de Libertadores são assim, na briga, truncado, em um gol, cruzamento do Serli, como a gente havia combinado. O Ali fez o gol para levar os 3 pontos a casa, mas a gente tem que entender que os jogos de Libertadores vão ser assim, que os jogos são bem diferentes ao que a gente está acostumado e que a gente tem que seguir por esse caminho, né? Vamos agora descansar, vamos voltar para casa, que domingo tem mais uma batalha. Parabéns, Ali, por tudo. Tá certo. Bom, daqui a pouquinho vocês comentam aí esse vídeo de bastidores do São Paulo. Mas vocês acharam ali do bastidores do São Paulo? Gosto quando tem um pouco mais de gritaria. Eu também achei assim que foi uma coisa muito branda, não foi aquela coisa para inflamar os jogadores, foi mais para fazer um bate-papo ali. É claro que essas coisas só são divulgadas quando o time ganha, né? Quando perde não tem nem sentido. Mas o Caleri mostrou ali que tem uma liderança, né, em cima do grupo. O que ele falou, ele tem razão. Libertadores é realmente diferente do que se joga aqui. A arbitragem, as divididas, o clima é outro da Libertadores, né? E o São Paulo sabe jogar esse tipo de competição. Claro que isso só não é suficiente, mas valeu. Acho que o que o Caleri falou tá certo e o São Paulo começou bem ganhando fora de casa. É o que vale. A Libertadores tem que ganhar o jogo, independentemente de como, se é com bicão, com chutão. Se a bola entrar mais do lado do seu ataque do que a sua defesa, é o que vale. O Caleri, ele é um argentino que não tem muito aquela pegada do argentino. Meio Flaco assim. Lopes, né? Ele é mais tímido, né? Ele é mais quietão, assim, e tá precisando dar uma resposta também, o Caleri, né? Precisando voltar, marcar mais gols, ser mais decisivo. É esse tipo de vídeo aí de bastidores, é exatamente isso. Quando ganha, eles divulgam, tal, aquela coisa toda. Quando perde, joga fora o vídeo, né? Mas o Caleri, eu tava até percebendo esses dias, poxa, ele não é aquele cara argentino, vai lá, catimba, aquela coisa, ele é mais brasileiro. Até fala bem português. Excelentemente, fala muito bem o português. Igual o aqui. Lugano.
Igual o Lugano, não. O Lugano fala mal pra caramba. Mas eu acho que o Caleri vai... ficou 500 anos aqui. Mas ele esqueceu, né? Ele ficou aqui, ele falava ok. Aí ele foi embora. O Lugano não fala uma letra em português. Mas eu ainda acredito no Caleri. Eu acho que ele ainda vai dar a volta por cima. Eu gostei do fair play dele contra o Sport, né? Que aquele pênalti não existiu, ele pegou a bola e chutou fora do estádio. Eu achei o fair play dele legal também. E o Renato Gaúcho? Paulo vai ser sempre uma preocupação a rodada do brasileiro com esse elenco, né? Com o time. Por isso que o Massini falava, não, a Libertadores, o Oscar vai jogar onde? O Oscar vai jogar, jogou contra o Talheres, ajudou, foi fundamental, ganhou do Talheres, mas voltou machucado, né? Então ele não vai jogar contra o Galo, o Lucas também não vai jogar, o Lucas também não vai jogar contra o Alianza, o Oscar provavelmente também não vai jogar. Mas a questão do time do brasileiro, diferentemente do Corinthians, que o Vessone falou, que estreou com empate fora, um bom resultado, o São Paulo estreou com empate em casa, um péssimo resultado. E aí o próximo jogo é fora. E aí colocar um time, ou mesclado que seja contra o Galo precisando da vitória, perdeu para o Grêmio e tal, vai ser bem complicado. Talvez, Tironi, o que tem aí nessa escalação mista, mesclada do São Paulo, seja a presença de algum garoto no início. Pode até acontecer isso, dependendo das opções que o Zubeldia tiver. Mas eu acredito que ele e tire alguns outros desse jogo, como o Caleri, por exemplo, que fez uma partida muito desgastante lá em Córdoba. Então o São Paulo deve ter um time mesclado, não vai ser um time titular para enfrentar o Atlético. O Vasco ganhou o primeiro jogo do Peixe, fez 3 pontos. Verdade. Sim, mas aí é que tá. O São Paulo vai depender do que o Zubeldia vai pôr em campo, quem vai viajar para lá e se o Atlético Mineiro vai fazer os gols que cria. Porque é uma avalanche. O time tem um volume de criação de chance muito grande. Ah, um detalhe. Muito grande. Né? Desculpa, Massa, o jogo é no Mineirão. Menos mal. O Galo está com um problema grande de colocar o gramado sintético. Material preso na alfândega, sem previsão de voltar ainda para... Mais 3 jogos, parece. No mínimo, se chegarem em previsão. Então, o jogo, ao menos, é no Mineirão. Aliás, o São Paulo não ganha do Atlético em nenhum lugar, mas no Mineirão é grama natural. Pelo menos é grama natural no Mineirão. Mas quer completar, Massa? Não, acho que eu completo dizendo, vai depender disso, de cedo ainda para a gente saber, né? Qual é o time que vai jogar. O Lucas está fora, não sei se o Oscar vai. O Oscar está fora. Já está definido, né? O Oscar está fora. Então, o São Paulo vai ter que fazer um time físico, 3 zagueiros, 3-6-1 e vamos que vamos. Se sobrar uma bola é gol, se não, tá bom. Então eu tenho um ponto para a gente fechar, Arnaldo. Já que ele está na roça mesmo, será que não era, talvez, quem sabe, a hora de escalar como titular alguém da base? Se olha, pela escassez de jogador, eu não me surpreenderia se jogar um jovem, pelo menos, contra o Atlético e um jovem contra o Aliança. Sobretudo se o Oscar não puder jogar contra o Aliança também. Tem jogador. Mas jogar, que eu tô falando assim, jogar mesmo. Jogar. Então, digamos assim, não tem o Oscar e o... eu não posso arriscar o Luciano e o Caleri, porque quinta-feira eu tenho que ganhar. Talvez jogue o Matheus Alves. Não, mas aí sim. Matheus Alves. A escalação vai estar lá, Matheus Alves. Então, na fotinha. Matheus Alves. E você acha que isso dá uma placada na ira? Pode até ser, mas aí que tá. Se ele fizer isso, não vai ser para jogar para a torcida, como muita gente está fazendo. Vai ser por necessidade de convicção. E acho que no jogo contra o Alianza, por exemplo, eu não imagino que ele vá com 3 zagueiros e 3 volantes, como fez contra o Sport. É possível que jogue outro jogador, pode ser o Ferreira contra o Alianza. E a impressão que eu tenho é que, fora de casa, o menino não tem o impacto que a torcida quer ver no Morumbi. Isso. Eu tenho um pouco assim, Os caras entraram, eles entraram Isso, eu acho que talvez colocar o moleque no Mineirão numa pazinha. Não apaga nada. E agora no Morumbi. Aí sim. Mas até para eles mesmos, eles se sentem bem, podem se sentir bem. Né? Exato. Eu acho que tem uma questão, né? A gente está tratando, e acho que a gente está fazendo errado. Esses jogadores, o Rian, o Matheus, o Ferreira, eles não são mais da base. Eles são do elenco profissional do São Paulo. Esses 3, por exemplo, eles não voltam. Não, só um. Só um estourou. Mas eles não voltam mais. Né? Porque não tem jogador no elenco profissional. Eles fazem parte do elenco profissional do São Paulo.
Meus amigos, ao que tudo indica, o Zubeldia será obrigado a colocar os meninos da base e muito pela... Eu não sei se é uma nova lesão, se a gente pode chamar de uma nova lesão, ou o Oscar voltou a sentir o mesmo desconforto que ele estava sentindo, mas o Oscar vai ser poupado nesse jogo e talvez nem jogue contra o Alianza Lima na Libertadores na semana que vem. Isso é um fato, isso é um ponto, e o Zubeldia sabia desse risco ao colocá-lo contra o Talleres lá em Córdoba, ok? Ok. A grande questão o Zubeldia, ele em entrevistas, tem até aqui no canal, se procurar, tem uma entrevista do Zubeldia ao Bola da Vez, eu vou deixar no card, no final da descrição, onde ele fala sobre a base, que... até em entrevistas recentes ele falou também que ele gosta de ter um cuidado com a base, porque um jogo ruim que o moleque faz pode queimá-lo no clube. A gente realmente tem um exemplo disso, que é o William Gomes, que se destacou pelo São Paulo, começou a se destacar, teve o jogo contra o Botafogo, que ele não foi bem, saiu no primeiro tempo e acabou, nunca mais jogou, não conseguiu render e agora tá lá no Porto. A grande questão, cara, é que às vezes o Zubeldia ele tem um excesso de zelo. Porque uma coisa é você colocar o William Gomes contra o Botafogo em uma quarta de final de Copa Libertadores. Outra coisa é você colocar o Rian Francisco e o Alves contra o Sport no Morumbi. Sabe, um time que não tinha meia, São Paulo não tem meia. O meia do São Paulo é o Oscar e o Matheus Alves. Você prefere colocar 3 volantes ao invés de colocar o Matheus Alves? Não faz muito sentido isso. Ou eu tô ficando maluco? Sabe, eu acho que se o Zubeldia começar a dar oportunidades, porque não tem essa de, esses meninos... Cara, quando o Diego Costa subiu, ele subiu na boa? Não subiu. Quando o Igor Gomes e o Nestor subiram da base, eles subiram na boa? Não, eles não subiram na boa. Quando o David Neres e o Luiz Araújo subiram no São Paulo, eles subiram na boa? Não, eles subiram na boa. O único jogador que passou por todos os processos corretos dos últimos tempos foi o Beraldo. O único que teve cautela, foi colocando ele aos poucos e ele foi vendido por uma bela grana. Bela grana. Até mesmo o Antony, foi acelerado os processos do Antony e o Antony recebeu críticas porque ainda não estava pronto, tomava decisões erradas e tal, muito parecido com o Ferreirinha, né? Ele fazia a jogada certa, mas tomava a decisão errada no final. Esses meninos, se você for esperar eles estarem prontos para você lançar eles, o São Paulo não vai lançar nunca, não vai colocar os moleques para jogar nunca. Porque o São Paulo, nessa fase que ele tá, ele é obrigado a queimar etapas. Ele é obrigado a queimar etapas. E outra, o Rian Francisco principalmente, ele demonstra ser um menino muito maduro, muito inteligente, muito centrado aqui, ó, na cabeça. Então ele me parece mais pronto para ser lançado e também me parece o mais talentoso dessa safra. O Alves é um menino também muito inteligente que quando entrou contra o Sport deu outra dinâmica de jogo e que pode sim ser o reserva imediato do Caleri porque nós não temos outro meia. O Lucas pode fazer aquela função? O Lucas pode fazer aquela função, mas o Lucas também não é um meia. O Luciano pode fazer aquela função? O Luciano até faz, mas faz de forma horrenda e horripilante. Porque ele não é um meia. Vocês viram o Luciano quando entrou contra o Sport? Ele não entrou bem. Então, cara, é simples. É simples. O Zubeldia, ele não tem escolhas. O elenco é curto e a molecada tá pedindo passagem. Então ele tem que colocar a molecada para jogar. O Matheus Alves, ele me parece os meias que nós tivemos nos últimos tempos foram o Nestor, o Michel Araújo, que são os famosos meias abertos, né? Que é o meia direita ou o meia esquerda. Esse Matheus Alves, ele é o que o futebol brasileiro precisa. Aquele meia central, o meia cerebral, o meia cerebral, né?
o meia que tem capacidade de flutuar e desenvolver o futebol e por ambos os lados. Aquele meia que flutua entre a linha de meio de campo e zagueiro. Ele fez muito isso contra o Sport. Ele flutuando, você via ele sozinho no meio entre a zaga e entre o meio de campo, você via ele sozinho, ele buscando espaço para receber a bola, mas ninguém dava. Então, ele é um menino que pode fazer muito bem ao Rian Francisco. Porque o Rian Francisco ele é o cara que precisa da bola. Da bola nele que ele vai resolver. Ele é um menino que tem uma estrela, ele é um menino que tem uma capacidade técnica, ele é um menino que tem uma tranquilidade muito fora do normal. Ele tem tudo para ser um dos grandes atacantes que o São Paulo teve. Tem tudo. É um menino muito técnico. Você via, né, na própria Copa São Paulo, ele como atacante, organizando o time, apontando aonde é a melhor jogada para ser feita. Geralmente a gente vê isso sendo feito pelos volantes, pelos zagueiros, pelos meias. É difícil você ter um atacante organizando o time. Ele, além de atacar, ele organiza o time. É impressionante. E o Matheus Alves, pela trajetória que teve com ele na base, para mim pode sim fazer uma boa dupla. E para mim o Matheus Alves tem que ser o reserva imediato do Oscar. O Oscar saiu, machucou, pegou uma gripe, não tem conversa. É colocar o Matheus Alves. O Luciano é outra função. O Luciano ele é um segundo atacante e essa é a única função que o Luciano sabe fazer. O Luciano não é centroavante, o Luciano não é meia, o Luciano não é atacante pela beirada. O Luciano é um segundo atacante. Isso significa que o Luciano não vai jogar mais? Não significa. O Luciano ele pode ser uma dupla de ataque com alguém. O Luciano ele pode ser uma dupla de ataque com o Caleri, ele pode ser uma dupla de ataque com o André Silva, ele pode ser uma dupla de ataque até com o próprio Rian Francisco, porque o Luciano jogava com dupla de ataque. O Luciano fez dupla de ataque com o Pablo, com o Caleri, com o Brenner lá na época do Diniz. Eram dois atacantes. Nenhum dos dois eram centroavantões. Tinham características do Caleri. Não. O Brenner e Luciano eram dois atacantes móveis e rápidos que se movimentavam para gerar espaço. O Luciano, ele é esse segundo atacante móvel e rápido, que precisa de poucos toques para finalizar a jogada. Então ele é um segundo atacante. O São Paulo jogando no 3-5-2, ele pode ser o 2 desse time. O São Paulo jogando no 4-4-2, ele pode ser o 2 desse time. O que não pode é ele ser o meia, o que não pode é ele ser o ponta. Não é a dele. A temporada passada demonstrou isso. Ah, mas ele fez 18 gols, mas ele deu uma assistência. Em 12 meses ele deu uma assistência. Ele deu menos assistências que o Igor Vinícius, que passou a temporada toda machucado. Ele teve menos assistências que o Caleri, teve menos assistências que o Lucas. Isso significa, mas ele foi o artilheiro no time. Se você pegar os números do Luciano e colocar no papel, significa que ele é o jogador do ataque que menos participou dos gols. Porque, apesar de muitos gols, ele não teve assistência. Significa que nos jogos que ele não fez gol, ele não participa do jogo. O Lucas, nos jogos que o Lucas não fez gol, ele participa dando assistência. O Caleri, nos jogos que ele não faz gol, ele participa dando assistência. Eu até comentei aqui num vídeo anterior que dos jogadores do ataque, o Luciano, ele é o único que faz só uma função. Só uma função. Ele é um segundo atacante. Ele só tem uma utilidade, que é fazer gol. E aqui não tô falando que é uma utilidade ruim, tá? Tô falando de utilidades. O Ferreirinha, ele é o cara que pode jogar pela ponta aberto, que é muito importante no ataque, quanto na defesa para fechar a linha. O Caleri, apesar de não estar fazendo gol, ele é um jogador muito importante porque ele briga com a defesa, ele faz pivô, ele abre espaço para a entrada de volantes e para a entrada de meia. O São Paulo, mas por que o Caleri joga? Eu vou ser bem sincero com vocês. Vocês sabem por que o Caleri joga? Porque o São Paulo é um time de uma jogada só. Que é chuta a bola pra frente e vê o que dá. O jogo contra o Palmeiras... Cara, nos últimos jogos do São Paulo ficou claro isso. Não tem saída de bola. Se o São Paulo é um pouco pressionado, o São Paulo rifa a bola pra frente. Quem é que tá lá? O Caleri pra brigar por essa bola. Pra tentar dominar, matar essa bola e fazer o time sair de trás. É por isso que o Caleri continua no time. É por isso. Se o São Paulo tivesse uma boa saída de bola, e isso aqui eu falo com
Sem dor no coração. Se o São Paulo tivesse uma boa saída de bola, um trabalho de bola decente, triangulações, a bola chegasse no Calleri 2, 3, 4 vezes e o Calleri começasse a perder gols, o Calleri não ficava no time. Perdia vaga para qualquer um, até pro próprio Luciano. A grande questão é que a bola não chega e ele é uma das válvulas de escape do São Paulo. Ele é extremamente importante pro estilo de jogo do São Paulo. Extremamente importante. Por isso que ele não sai do time. Aí você tem o Lucas, que é o Lucas. Você tem o Oscar, que é o cara do passe. Então o Luciano ele tem uma função. E se a bola não chegar nele, ele não joga. Se a bola não chegar no Luciano, ele não joga. Quando ele recua para buscar essa bola, para tentar fazer saída de bola, é horrível. Ele toca a bola para trás, ele perde a bola. Vocês lembram? São Paulo e Cuiabá. Eu nunca vou me esquecer desse jogo. São Paulo e Cuiabá, lá em Cuiabá. O Luciano, o Ferreirinha, se eu não me engano, fez uma jogada pela esquerda, assim, deu a bola pro Luciano para dar prosseguimento pra jogada, um ataque em projeção. O Luciano fez um corta-luz pro volante do Cuiabá. Ele abriu as pernas assim, o volante do Cuiabá pegou e saiu no contra-ataque. Eu nunca vou me esquecer desse lance. O Luciano atuando por dentro. O Luciano, ele precisa muito mais do time. Ele precisa que o time funcione para ele fazer os gols. Ele precisa disso. E aí a gente tem, por isso que a gente tem Matheus Alves, que é o meia, faz a função, e o Rian Francisco. Assim como o André Silva também é um cara que precisa que o time funcione. O Zubeldia tem que fazer esse time jogar mais bola. Para que os jogadores, as qualidades técnicas dos jogadores sejam potencializadas. Vamos ver o que isso vai dar aí. Deixa a sua opinião, deixa seu comentário. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal se você não for inscrito. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. E valeu.